Fala, meus queridos, vamos lá resolver algumas questões com barras comprimidas, tá? Estruturas metálicas, barras comprimidas, vamos lá. Em estruturas metálicas, no dimensionamento de um perfil de aço submetido à compressão, assinale a alternativa incorreta. Segundo a equação de Euler, ao dobrar-se o comprimento de flambagem de uma barra, sua carga crítica de flambagem torna-se 4 vezes maior. Veja, esta é a assertiva incorreta. Por quê? Na equação de Euler, se eu dobro o comprimento de flambagem, eu dobro o meu denominador. Se eu dobro o meu denominador, a carga crítica de flambagem se torna 4 vezes, já que aquele número está ao quadrado, menor e não 4 vezes maior. Esta já é o meu erro, né? O erro que deve ser marcado gabarito letra A. Vamos ver se as demais estão corretas. Índice de esbeltez de uma barra é função do seu menor raio de giração. Veja, o índice de esbeltez, ele é associado geralmente ao menor raio de giração. Por quê? Quanto menor o raio de giração, maior será o quê? A minha esbeltez. Se a minha esbeltez é maior, a minha carga crítica de flambagem, eu posso chamar aqui de P crítico ou P de flambagem, diminui. Então, o menor raio de giração me dá a maior esbeltez, que me dará a menor carga crítica. Então, ela é a carga crítica que vai dimensionar, né, a minha peça. Quanto menor, eu já disse, pior para a peça, porque ela flamba com cargas menores. Por isso, essa assertiva está correta. Um pilar metálico biengastado tem menor índice de esbeltez do que um pilar idêntico, porém birrotulado. Cara, se eu lembrar da esbeltez, que é KL sobre R, ambos terão L e R igual. O que muda é o K. Quanto maior o K, mais esbelto. Lembre-se que o K do biengastado é 0,5 e o K do birrotulado é 1, pois foi o caso que Euler estudou. Portanto, o pilar biengastado tem menor índice de esbeltez, ele é menos esbelto. Está correto. Quanto maior o módulo de elasticidade do aço, mantendo-se os outros parâmetros, menor a tendência à flambagem do pilar metálico. Opa! Quanto maior o meu módulo de elasticidade, maior será a minha carga de flambagem, a carga crítica de Euler. Isso é melhor, isso melhora a minha resistência à flambagem, né? No caso, eu só flambaria com cargas muito altas. Então, quanto maior o módulo, menor a tendência à flambagem, correto. Quanto maior o momento de inércia da seção, mantendo-se todos os outros parâmetros, menor a tendência à flambagem do pilar metálico. Então, posso pegar aqui, quanto maior a inércia, maior a resistência, né? Então, menor é a tendência à flambagem, também está correto. O comprimento de flambagem de um pilar depende das condições de vinculação de suas extremidades. Em relação a esse comprimento, é correto afirmar que, se o pilar for engastado e rotulado, o seu comprimento de flambagem é maior do que se ele fosse birrotulado. Isso está errado, porque o K é 1 para o birrotulado e o K para o engastado rotulado é 0,7. Portanto, o comprimento de flambagem é maior no birrotulado e não no engastado e rotulado. Se o pilar for engastado livre, veja que esse é o comprimento real, o comprimento efetivo de flambagem é K vezes L, este K vale 2. Se o pilar for engastado livre, seu comprimento de flambagem é menor do que seria se fosse engastado e rotulado. Falso. Porque o K vale 2 e o outro vale 0,7. Se o pilar for biengastado, K vale 0,5. Seu comprimento de flambagem é menor do que seria se fosse birrotulado. É sim, porque o K do birrotulado é 1, portanto, este é o meu gabarito. Veja, fazendo a análise toda com valores teóricos e não mais com os valores recomendados pela antiga norma
8.800. Se o pilar for bi-engastado, seu comprimento de flambagem é maior do que seria se ele fosse engastado e rotulado. K07. Errado, né? Gabarito, então, letra C. Sobre o dimensionamento e verificação de perfis de aço, assinale a alternativa incorreta. O coeficiente de ponderação das resistências utilizado para verificação de peças metálicas no estado limite de serviço é 1. Perfeito, estado limite de serviço, eu não minoro as resistências. A força axial de tração resistente de cálculo a ser usada no dimensionamento é o menor valor obtido considerando os estados limites últimos de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida. Não é tópico da aula, mas adianto para vocês que está correto. Confira isso na aula de elementos tracionados. Em edifícios, o índice de esbeltez de uma barra de aço comprimida não deve ser maior que 200. Sim, o índice de esbeltez deve ser menor ou igual a 200 conforme norma. Portanto, está correto também. Letra D. Segundo a equação de Euler, duplicando-se a menor inércia da seção e o módulo de elasticidade do aço e reduzindo pela metade o comprimento de flambagem, a tendência à flambagem do pilar metálico se mantém. Veja, a nossa carga crítica, né, ou N de Euler, carga de flambagem, é nada mais do que π ao quadrado EI sobre KL ao quadrado. O que ele quer? Duplicando-se a menor inércia, então eu estou multiplicando a inércia por 2x, e o módulo de elasticidade do aço também duplicado, então mais 2x, e reduzindo pela metade o comprimento de flambagem, então aqui eu estou diminuindo aqui por meio, só que meio ao quadrado é igual a 1/4. Isso significa que eu estou aumentando, veja, 2x, 2x e dividindo por 1/4, que é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então eu estou simplesmente aumentando 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16 vezes a carga crítica de Euler. E ele está querendo dizer aqui que a tendência à flambagem do pilar se mantém. Não, ele fica muito menos susceptível à flambagem porque a carga de Euler foi multiplicada por 16, se eu não errei a conta. Então, está aqui gabarito letra D. Vamos ver se a letra E está correta. A resistência ao esforço cortante de uma viga pode ser reduzida pela ocorrência de flambagem da alma sujeita a tensões cisalhantes. Aqui está querendo a incorreta, né? E como eu disse, flambou, não tem como aumentar a resistência. No caso, reduz tanto resistência a momento quanto resistência a cortante. Gabarito, então, letra D. Sobre as estruturas metálicas, é incorreto o que se afirma em letra A. Os estados limites de utilização consideram as deformações excessivas e as vibrações excessivas. Você pode não ter estudado estados limites em estruturas metálicas, mas vai lembrar da aula de concreto ou de alguma outra aula que estado limite de serviço, vibração, deformação fazem parte. O comprimento de flambagem de uma barra biengastada é igual ao comprimento da barra. Claro que não, o comprimento efetivo de flambagem de uma barra biengastada é 0,5 vezes o comprimento da barra. Então eu já achei a assertiva errada. Vamos ver as demais. Limites para o índice de esbeltez devem ser considerados mesmo para peças tracionadas, de modo a evitar principalmente efeitos vibratórios. Tá aí o spoiler, né? Barra tracionada não tem esbeltez limitada devido à flambagem, mas a esbeltez é limitada por fenômenos vibratórios. Portanto, está correta. No dimensionamento de barras tracionadas, pode-se utilizar a tensão última do aço na região da ligação. Não é aula de barras tracionadas, mas está correto. Em seção ou a seção em zigue-zague deve ser verificada em ligações parafusadas com 2 ou mais linhas de parafusos. Também não é uma aula de conexão, de ligações, mas está correto. Então a assertiva incorreta
é a nossa letra B. De acordo com a NBR 8800, o valor limite para esbeltez de peças comprimidas, todos nós já sabemos que é igual a 200. Gabarito letra B. Elementos metálicos submetidos à força axial de compressão, o índice de esbeltez das barras prismáticas não deve ser superior a, mais uma vez, 200. Sei então que o limite de esbeltez de barras comprimidas é 200 e adianto para vocês que de barras tracionadas é 300. Espero que tenham aprendido e gostado. Não errem mais essas aulas. Um abraço, não errem mais essas questões, perdão. Um abraço e até a próxima.